Então, vamos debater um pouquinho, vamos interagir? O que é liberdade para vocês? Quem quer falar uma coisa que significa ser livre para você? O que é a liberdade? Lígia, o que é liberdade? O que é uma pessoa livre? No seu conceito, assim, o que você define como liberdade? Quando a gente é liberta, eu acho que a liberdade é aquela que você é livre para fazer, não fazer o que você quer, mas fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque a gente sabe que o pecado é aí aberto, né? E aí eles dizem que a liberdade é essa daí, que você escolhe fazer o que dá na sua telha. Mas a liberdade a gente sabe que é liberto do pecado. Liberdade em Cristo a gente é liberto. Então, liberdade para ela é se libertar da sua própria natureza pecaminosa. É uma liberdade que a gente não consegue sozinho, né? Depende da graça de Cristo. Quem mais tem assim uma noção de o que é liberdade? O que é que você pode dizer assim, fulano é livre, fulano foi liberto? Para mim, liberdade é quando a gente se tem a nossa vontade e não a vontade que comprometa as coisas, mas sim que a gente tem a própria decisão, Entendi. o que quer e o que não quer. Entendi. Não uma coisa que você faz por pressão, por obrigação, porque o outro impõe. Liberdade é quando você faz as coisas voluntariamente. Muito bem, Davi. Faltou algumas palavrinhas no seu texto, mas deu para todo mundo entender que no conceito dele, liberdade é quando você não depende de que o outro diga o que é que você tem que fazer. E você faz de forma voluntária. Não é assim que a gente entende de liberdade? Quem mais tem um conceito sobre liberdade? Angelina, para você o que é liberdade? Bem, Em poucas palavras. na visão humana, liberdade é não ter medo do ridículo. Não ter medo de fazer o que você quer fazer. Tipo, eu sempre me considerei uma pessoa livre. Agora muito mais. Mas no conceito cristão, é justamente o que a Elígia disse. É poder vencer o eu. É sentir alegria em não fazer a vontade da carne, mas fazer a vontade de Deus. É sentir alegria. Fazer a vontade de Deus constrangida, você ainda está preso. Agora, quando a gente faz a vontade de Deus com alegria, aí eu creio que a gente está livre. Pronto. Juntando a resposta de Angelina com a de Lígia, com a de Davi, dá para todo mundo entender que a vida cristã não pode ser uma vida de constrangimento e tristeza. O cristão, ele não pode ser triste, ele não pode viver cabisbaixo, ele não pode viver amargurado, ele não pode dizer que servir a Deus é difícil. Sob pressão, que é o que Davi disse, né? Porque tem que vir, porque só vem quando os outros insistem muito, né? Então, a vida cristã, quando a gente entende a vida cristã, no dia que a gente compreender o que é ser cristão, a gente vai ter motivo para viver com alegria, com muita gratidão. Por quê? Porque todas as pessoas que se sentem mais importantes do que os outros, ela não é livre, ela é presa. Ela é presa pelo sentimento de orgulho, de arrogância, de prepotência, de confiança própria. Essas coisas causam prisão mental. Mesmo que a pessoa seja livre, anda para todo canto, viaja, vai para onde quer, chega a hora que quer, parece ser livre, mas não é. Quem se sente melhor do que o outro não é livre. Também aquelas pessoas que se sentem inferior aos outros também é preso por algum preconceito, por algum bloqueio, por alguma indiferença que ela recebe de outros. Então ela cria nela um conceito de indignidade, de inferioridade. Essa pessoa também é presa, também não é livre.
Porque quando a gente entende aquela coisa que Jesus disse, ao próximo como a ti mesmo, aí a gente nem quer ficar por cima e nem quer ficar por baixo. E aí a gente é livre. Todo mundo está entendendo até aqui? Gente, só existe 2 momentos na vida onde todas as pessoas são iguais. Só 2 momentos. Fora desses 2 momentos, todos são diferentes. Todos são indivíduos. E todos agem de forma individual. Os 2 momentos em que todo mundo é igual, o primeiro momento é quando a gente nasce. Quando a gente nasce, todos são iguais. Tanto faz ser rico como pobre, preto ou branco, bonito ou feio, de perto ou de longe, todo mundo nasce do mesmo jeito. Nu, sem dente, Dependente, totalmente dependente. chorando. Se não tiver quem cuide, não escapa nenhum. Mesmo que seja rico, milionário. Todos nascem assim. Dependente totalmente do outro. É assim. Aí alguém cuida da gente. Olha, a nossa história, gente, a nossa história de vida depende totalmente do que outros registraram a respeito de nós. Porque ninguém, por mais inteligente que seja, ninguém é capaz de contar como foi seu próprio nascimento. Verdade. Nós dependemos que outra pessoa conte para nós. Está vendo como a gente não é livre quando nasce? Todos são iguais quando nasce. É outra pessoa que conta para nós como foi, quem estava lá, quem ajudou, quem levou, quem trouxe. É outra pessoa que registra, quem sabe faz foto, para ficar de lembrança, para quando eu crescer, eu ver, eu saber. Mas no nascimento todos são iguais. E o outro momento que todos são iguais? Na morte. Na morte todos são iguais. Você já viu um morto ir sozinho para a sepultura? Só vai se os outros levarem. E todo mundo tem o costume de dizer, fulano se enterrou. Então, não se não se enterrou, enterrou. foi Foi enterrado. sepultado, é. Ele Então, foi gente, enterrado. na morte, todos voltam a ser iguais. Por quê? Porque lá na cidade de Pé Junto, o rico e o pobre, o preto e o branco, e o feio e o bonito, e o criminoso e a vítima, estão igualzinhos ali lado a lado, sem problema. Todos no mesmo nível. Então nós só temos esses 2 momentos em que somos iguais. Quando termina a infância até a velhice, gente, todos nós lutamos para ser independente. Todos, todos. O adolescente já não quer mais respeitar a mãe, a mulher não quer ser submissa ao marido, o marido não quer ouvir a mulher, o patrão quer mandar no funcionário, o funcionário se sente ofendido com as exigências chatas do patrão. Enfim, os namorados brigam, os amigos se desentendem, tudo por causa da independência, tudo em nome da liberdade. E nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que só existe liberdade se Cristo nos libertar. A palavra de Deus diz. Se Cristo Então, nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, cada um de nós tem uma história. E essa nossa história leva a gente a um estado de prisão. Todos nós. Todos nós, em algum momento, já tivemos uma situação de prisão. Então vamos considerar um texto bíblico hoje, vamos fazer uma mensagem bem curtinha. Vamos para o livro de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4. Pensando nesses conceitos que nós vimos aqui, que a gente luta para ser independente e acaba sendo preso. Tem aquelas pessoas que estão livres, mas estão presas, e tem aquelas pessoas que estão na cadeia e estão livres. Então vamos para Tiago, vamos refletir na palavra de Deus. Tiago 4. Mãe, igual Davi fazia, mesmo jeito. Acho que é a idade, né? As crianças vão fazer o mesmo desenho. Tiago capítulo 4, verso 14. E o 13, não? É o 13 também.
Pode ser o 13 e o 14. Tiago, capítulo 4, 13 e 14. Vamos esperar que todos encontrem, porque o poder está no texto. Tiago depois de Hebreus, irmãos. O poder está no texto, não é nas palavras que eu falo. As palavras que eu falo não valem nada. O poder está no texto. Capítulo 4, 13 e 14. É meu mesmo. Né, Caleb? É assim que está escrito aí, Caleb? Ali pro sofá, filho. Descansa ali enquanto terminar eu chamo você. Vá. Vá ali pro sofá. Eu sei que você está cansado. Pode ir. Também você não está ouvindo nada. Vá para ali pro sofá, vá. Pode Tem o ir. ventilador lá. Vá. Vamos ler. Verso 13. Quem quer ler o 13? Tiago 4, 13 e 14. Vamos ver? Então, vamos ler Aqui junto. diz aqui. Atendei. Aqui na minha diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Aqui Vou- são os planos de vida Das pessoas. particular. Vou- Se não está muito bom, vamos para Ipanguaçu, chega lá a gente bota um negócio. Lá em Ipanguaçu é bom para isso, vamos para lá, a gente ganha dinheiro lá e tal. Esses são os planos que a gente tem normalmente. Aqui está difícil de emprego, vamos embora para Natal, lá em Natal a gente arranja um trabalho melhor, vai ganhar mais. A Bíblia está dizendo assim, esses planos, todo mundo faz esses planos. Verso 14, Aí diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. ponto. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Pronto, tá bom, até aí tá bom. Então, liberdade é a gente ter confiança em Deus a ponto de, mesmo que pareça que está tudo fechado, que não vai dar certo, aí você diz, mas se Deus quiser, vai dar certo. Porque as coisas possíveis a gente resolve, e as impossíveis, quem resolve é Deus. Nós temos muitos testemunhos que a gente vê toda semana na igreja, os testemunhos de milagres que Deus opera na vida de uma pessoa no meio de 2.000. Uma universidade inteira, com centenas e centenas de alunos. E tem um que é adventista. E Deus move a universidade inteira por causa daquele. Então, ser livre, gente, é confiar em Deus, que Deus se importa com a gente, que Deus dirige a gente. Então, o que é que a gente tem que fazer? Quando é o tempo que a gente tem para a gente considerar isso? A Bíblia diz quando é o tempo. É quando a gente é jovem? É quando a gente envelhece? É quando a gente está doente? É quando a gente já quebrou a cara demais, que não tem mais o que quebrar? Então vamos para Hebreus 3, verso 7. Você está em Tiago, volta Só um pouquinho. voltar, 3, 4, Hebreus 3, verso 7. É só voltar. Todo dia é dia de refletir e voltar. Três verso 7. Hebreus 3, 7. 3, 7. Capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Será que nós hoje estamos conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo? Olha o que diz o texto. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo ainda está falando a nós através dessa palavra? Olha o que o Espírito Santo diz. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto. Já teve um tempo atrás onde as pessoas endureceram o coração. E o texto está dizendo, hoje você ouvir a voz, não endureça, porque hoje é o dia.
Aí o verso 12. Tenha cuidado. Irmãos. Como é que diz aí, Davi? Tenha cuidado, irmão. Nada de seu pai. Doze. Tendo cuidado, jamais Aconteça. aconteça haver em qualquer de vós perversos Coração. Incredulidade. Incredulidade. que vós afaste Do Deus vivo. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. A palavra de Deus está advertindo. Cuidado, irmãos. Para que não aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. Lá em Ezequiel, capítulo 3, Deus diz assim ao profeta: se eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, o perverso morrerá na sua perversidade, mas eu requererei de ti o sangue dele. Então, Deus quer que a gente diga ao perverso. Quem é o perverso? O perverso é o incrédulo. Todo incrédulo é perverso. Porque a Bíblia está dizendo, cuidado para não acontecer de o coração de vocês se tornar perverso de incredulidade. O incrédulo é perverso. Ele é perverso sem fazer mal a ninguém. O primeiro foi o 7 e o outro foi o 12. Então, o coração incrédulo é um coração perverso. Por isso que a gente tem que dizer para todos os incrédulos, dar o toque da trombeta. Porque ele pode morrer na incredulidade, só que eu vou ficar livre do sangue dele, do incrédulo. O incrédulo, a gente tem que chamar para o culto, a gente tem que orar pelo incrédulo, a gente tem que ir na casa do incrédulo, tem que levar um folheto para o incrédulo. O incrédulo, não, eu não quero, eu não gosto, eu não vou, eu estou ocupado, eu vou jantar, eu vou me deitar. Diga o que quiser, o incrédulo pode dizer o que ele quiser. Mas nós temos que dizer para ele que ser incrédulo é ser perverso. Então, é esse o Evangelho. Essa é a boa nova do Evangelho. Qualquer um que aceitar, Deus perdoa, Deus recebe, Deus aceita. Você quer ser livre? Você tem anseio por liberdade? Você gostaria de ser livre? Nós só somos livres, irmãos. Nós só vamos ser livres totalmente quando nós vencermos a nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é um inimigo que escraviza a gente, dentro da gente. Os outros estão lá nas casas deles, eles não estão sabendo de nada que está acontecendo comigo, dentro de mim. Mas dentro de mim existe um inimigo lutando para me derrubar, para me destruir. É a natureza pecaminosa. O primeiro momento que essa natureza pecaminosa surgiu no ser humano já foi com uma realidade de nudez, de pobreza, de vergonha, de covardia, de mentira, de negação, de acusação. Quando foi esse momento? Quando eles comeram, quando eles desobedeceram, de repente eles perceberam que estavam sem roupa, estado de nudez, e aí eles se esconderam, ou seja, estado de indignidade, de vergonha. Então foi só caindo, só caindo, só caindo. Aí depois veio a acusação, a negação, né? A desconfiança de Deus, sobre Deus. Foi por causa disso, gente, que Jesus morreu na cruz. Foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Jesus veio aqui nesse mundo morrer na cruz para nos livrar dessa natureza. Agora vamos terminar pensando o seguinte. Se a gente tem duas naturezas, como é que a gente faz para uma vencer a outra?
Aquela que você cuidar, aquela que você atender, aquela que você alimentar, ela vai vencer a outra. São duas. Então, quem dá comida para ela é a gente. Elas estão aqui dentro, são dois animais, 2 onças. Então, eu que dou comida para elas. Aquela que eu quero que vença a outra, eu tenho que dar a comida para aquela que eu quero que vença. Porque aquela que eu não dou comida, ela não morre, mas ela fica muito fraca. Ela jamais vai vencer aquela outra. Quando é que aquela que eu quero que morra vai morrer? Só na volta de Jesus. Só na volta de Jesus. Gente, por mais que a gente não queira pecar, é possível que num sonho, você dormindo, você tenha um sonho pecaminoso. Porque a natureza pecaminosa, ela está fraca, mas ela está lá. Ela não saiu não, ela está lá. Então, gente, só tem um remédio para nós. É a busca constante na palavra. Satanás não gosta da palavra. Satanás não gosta do louvor. O louvor fortalece, digamos, a onça boa, a natureza espiritual. O louvor a Deus fortalece a natureza espiritual. A leitura da palavra fortalece a natureza espiritual. Fazer o bem ao próximo fortalece a natureza espiritual. Deixar de fazer só o que eu quero para fazer o que Deus diz para eu fazer, mesmo que eu não queira fazer, viu, Davi? Porque liberdade é quando eu faço sem ser forçada. Eu faço porque é meu prazer fazer. Mas se eu não tiver prazer em fazer, eu devo fazer. Quando não tiver vontade de orar, essa a hora de orar. Porque orar fortalece a natureza espiritual. E a outra natureza vai ficar amortecida ali no cantinho. Ela não vai ter força. Amém? Amém. Esse é o aprendizado de hoje. Não pense que o que você tem na sua mente é suficiente, porque não é. Não é. Se não mergulhar na palavra, para ler, nem que seja um verso por dia, ninguém se sustentará em pé. Ninguém. O que nós temos na nossa mente não é suficiente. Tem que todo dia tomar o remedinho. Tem que todo dia tomar o remedinho. O remedinho da palavra. Por isso nós temos o Reavivados por sua palavra. Amanhã, a leitura de amanhã é Gênesis capítulo 15. Para todo mundo. Se você tiver dificuldade na leitura, bote para ouvir. Bem direitinho. Se você não quiser colocar para ouvir a leitura total, bote lá Reavivado por sua palavra do dia 1º de maio de 2025. Aí tem vários pastores explicando o capítulo. Irmão, não fique sem o alimento da palavra, porque não fica ninguém em pé se não for com o alimento da palavra. Em nome de Jesus. Quando eu não estiver mais aqui, irmão, só tem uma coisa que eu quero que vocês se lembrem de mim. Não, o resto vocês podem esquecer. Não se esqueçam de que eu quero que vocês leiam a Bíblia. Isso eu quero. Com todas as minhas forças. Leiam a Bíblia. Quem lê a Bíblia, irmão, sempre tem o que falar de Jesus. Se você está no trabalho, você tem o que falar. Se surgir uma oportunidade, você tem o que falar porque você leu. Quem lê a Bíblia tem o que falar de Jesus. Você vai num carro de linha, numa viagem, aí surge uma conversa. Se você estiver lendo a Bíblia, você tem uma coisa para dizer. Quem lê a Bíblia, ou quem ouve a Bíblia, quem está em sintonia com a Bíblia, se fortalece. E a igreja que se fortalece tem o que levar para fora. E a igreja que leva para fora está cumprindo a missão e é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não é um prédio bonito não, gente. Tem muito prédio bonito aí, cheio de crente. Pode ser qualquer coisa, menos a igreja de Deus. Igreja de Deus estuda a palavra e leva a palavra. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus. Daqui a pouco, Senhor, o Espírito Santo vai deixar de agir através dessa palavra. Verdade. E ele vai continuar agindo dentro do coração daqueles que estão se alimentando agora da tua palavra. Verdade. Porque aqueles que não estão se alimentando agora,
Quando eles resolverem se alimentar, vai ser tarde demais. Que nós possamos, Senhor, dedicar tempo, depois do almoço, depois da janta, quando for dormir, quando se levantar, quando tiver um tempinho, que nós possamos estar em contato com a Tua palavra, Senhor. Sim, Deus. Há muito poder no versículo como Tiago 4,14. Há muito poder no versículo como nós lemos em Hebreus 3, verso 7. Há muito poder, Senhor, num texto como Amós 8, 11 e 12. Há poder nesses textos. Sim, Deus. Que nós possamos, Senhor, mergulhar na Tua palavra. Amém. Humildemente, com espírito de oração. Para que esses 4 gatilhados que estão aqui, Senhor, sejam tão fortes, a ponto de nós abalar esse bairro inteiro, Amém. esta cidade inteira, Senhor. Amém, Deus. Quando nós estivermos sendo movidos pelo Espírito Santo, uma criança é capaz de converter uma cidade. Verdade. Porque foi assim no passado e assim será no futuro. Verdade, Deus. Nós queremos, Senhor, Te honrar com a nossa vida. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Sim, Deus. nos nossos defeitos de caráter, nas nossas falhas. Sim, Deus. Dá-nos uma boa noite, Senhor. Nos prepara para esse novo mês que começa amanhã, para o próximo sábado estarmos na Tua presença, na igreja, Sim, Deus. e que nós possamos, Senhor, conduzir a nossa vida humildemente, de acordo com a Tua vontade, seguindo o Teu exemplo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.